Boa noite, estamos ao vivo. Na live de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre algumas plantas e algumas ervas que são utilizadas para dores diversas, inclusive que a gente pode estar utilizando enxaqueca. A gente vai conversar com seu Paulo, ele que é fitoterapeuta, naturopata, ele também tem uma plantação enorme de plantas e ervas medicinais. Ele já chegou aqui e a gente vai conversar um pouquinho com ele. Trai, tá chegando. Oi, seu Paulo, te mandei lá um convite. Isso, vamos Estamos, conversar. estamos de volta. Deixa eu ir chamando a galera aqui pra gente começar, não continuar, né? Que a gente tava lá em um papo tão gostoso durante o teste de conexão. E aí, o senhor contar um pouquinho da sua história, que é uma história linda de mais de 30 anos aí dedicadas ao estudo e à produção das plantas e ervas. Já falei isso ao senhor, vou repetir aqui pra galera. Quando eu crescer, gente, eu quero ser igual a seu Paulo. Eu quero. É isso aí. É, boa noite, né? Então, eu trabalho com plantas medicinais de uma forma diferente, um pouquinho que se acontece no Brasil, porque eu sou produtor, tá? Então, nós plantamos, processamos, preparamos os produtos a partir das ervas e cuidamos das pessoas, cuidamos da saúde. Né? A pessoa chega e pergunta para mim, o senhor tem alguma coisa bom para diabetes? Eu falo capa dura. Mas se você quiser ver sem a diabetes, daí eu tenho uma pata de vaca. Então a gente sempre procura mostrar para a pessoa uma linguagem dentro da neurolinguística, né? Do falar-se corretamente para que os resultados ocorram do jeito que a gente espera. Trabalho na área de saúde desde 1981, né? Eu trabalhei na Fundação Popular, trabalhei em centro de saúde, fui diretor de recursos humanos da Santa Casa da minha cidade, só que desde 1990 eu descobri esse caminho da fitoterapia, da naturopatia, e comecei a trabalhar com isso. Tivemos momentos difíceis, né? Ainda tem momentos difíceis hoje, mas a gente foi superando as barreiras, enfrentando os obstáculos, encontrando os aliados. E nós temos uma história muito bonita. Hoje o nosso trabalho é reconhecido no mundo todo. Eu tenho referência nacional por 5 anos consecutivos, tenho referência da ONU latino-americana por 3 anos, e esse ano, exatamente no domingo, né, dia 27 de junho, a gente conseguiu uma referência na Grã-Bretanha, alcançando assim também uma fatia do povo europeu que está atento, olhando para o Brasil, olhando para as ervas medicinais e olhando o nosso trabalho que a gente planta com carinho para transformar em saúde e qualidade de vida. Ai, gente, tá vendo que bacana? Eu disse a vocês que ia ser uma live incrível. Eu tô aqui, seu Paulo fala e eu fico assim, ó, boba, porque é realmente um trabalho incrível e assim, é um trabalho feito com muito carinho, mas é um trabalho árduo, né? Você cuidar de uma plantação aí, uma flora com mais de 800 espécies. Fala um pouquinho pra gente, seu Paulo, como é que é essa sua flora? Então, hoje a gente tem mais de 800 espécies de plantas medicinais, né? E a gente tem 80 espécies frutíferas também, são frutas nativas, frutas que servem também para preparos de tratamentos naturais aí para a saúde das pessoas. É algo assim maravilhoso,
de muita responsabilidade. Eu tenho que agradecer muito a dona Lia, que é minha esposa, porque a Lia, ela acreditou no meu projeto. Tem uma história bonita, porque a Lia fazia reportagem policial, né? Então eu não gostava de curandeiro, vamos dizer assim. E daí, por sorte o azar dela, não sei, sorte minha e azar dela, ou vice-versa, ela precisou fazer um tratamento natural com a gente. E a mãe dela vinha e falava assim, eu vou levar para minha filha, mas ela é bastante sistemática, bastante chatinha, mas a gente vai tentar ajudar ela que ela está precisando. E aí ela foi, até que um dia ela resolveu de me conhecer. No dia dos namorados, em 1994, ela me conheceu. Daí, no dia 15 de dezembro de 94, a gente se casou. E aí ela chegou e perguntou assim para mim, Paulo, como que você vai me sustentar? Eu mostrei uma plantinha dessa aqui para ela com isso. Ela falou, o quê? Eu quero uma vida, eu quero uma vida moderna, bonita, cheia de riqueza. Então, eu vou sustentar você com isso. Mas para que serve isso? Né? Essa planta aqui é sete sangrias. Eu tenho uma história de vida muito linda com ela no decorrer desse ano. Aí ela falou assim para mim, então tem que profissionalizar ao máximo. E como ela tinha o tino jornalístico de ajudar a correr, pesquisar, de investigar, de denunciar essa coisa toda, ela entrou de cabeça e foi me ajudando. E aí a gente foi criando uma estrutura junto, né? Hoje nós temos vários funcionários, nós temos duas propriedades dedicadas ao cultivo das ervas, nós temos um espaço terapêutico onde a gente atende as pessoas, nós temos um estúdio de televisão onde a gente faz os programas do YouTube, nós temos o curso online, que é um curso chamado Transforme o Seu Jardim numa Farmácia de Ervas Medicinais. É um curso que está aí pela Hotmart também, está dando uma equipe muito legal trabalhando. E hoje a gente é reconhecido no mundo todo, isso é muito importante. Aí a pessoa pergunta para mim, o que você ganha com esse reconhecimento? Serviço. Eu estou a serviço do ser humano que precisa do meu trabalho. Tá? O pessoal vê a gente no YouTube assim, uma hora dessa, outro dia de manhã, coloca no aeroporto, pega a passagem e vem para cá. Se vira, se tem que cuidar das pessoas. A minha casa virou hospital, virou escola, virou delegacia, virou televisão, virou tudo, virou um negócio assim fantástico. Daí eu pergunto para você assim, quanto que eu descanso? Ah, 5 minutos quando eu consigo dormir, né? Ai, Festinha, a gente gente. faz festinha em casa. Faz festinha em casa, a gente faz alguns eventos em casa. Esse ano, pela pandemia, a gente não fez. Mas a gente faz uma festa da primavera. A gente faz música, canta, dança, participa do carnaval, participa dos eventos sociais aqui da minha região, né? Faz uma festa junina, né? A gente faz a festa de São João, que a gente faz a festa junina. Normalmente a gente é um noivo da festa junina, né? Tem lá dessa quadrilha. É muito legal, minha vida é assim. Minha vida é assim. Ai, gente, que bom. Muito bacana essa história. Depois eu quero conhecer Dona Lia também. Então, a dona Lia falou para mim terminar a live hoje, porque ela tem uma outra reunião nesse momento. Ela está fazendo uma reunião online também com um grupo de senhoras budistas para estar levando também um pouco de conhecimento para elas. Então tá eu no celular e eu no outro. Que Então, no bacana, seu quadrado. que bacana. Aqui é assim, a gente trabalha muito. O principal instrumento, né, o principal combustível do nosso trabalho é o amor, a dedicação e o carinho das pessoas que vêm em busca. Porque quando a pessoa rompe todas as barreiras do medo, do preconceito, da perseguição religiosa, um monte de discussão, e vem em busca de um tratamento com a gente, é porque realmente ela merece e deve e quer ser bem tratada. Aí o principal argumento da gente é esse relacionamento afetivo de atenção especial para a pessoa que está com dor, porque dor é um negócio muito chato, não gosto de dor não, nem de dor de dente. Sim. É,
E a dor é uma coisa interessante que o senhor falou, que ela pode ter várias causas, né? Pode ser física, pode ser emocional, mas dor é dor. E é sempre algo Dor. incômodo, é sempre algo difícil para a gente lidar. Tem a Babi tá fazendo uma Exatamente. pergunta, acho que ela aí perto do senhor. Acho que procura Deixa eu ver. junco Junco. na região. Eu não estou vendo a pergunta. Ela falou, ela comentou que ela procura junco na região do ABC Paulista e ela não acha. Eu acho que ela quer saber se o senhor vende junco. Eu vendo junco, tá? Eu vendo junco. Junco é uma planta que é usada para tratamento de depressão e ansiedade, síndrome do pânico, todas essas bipolaridade, todo esse processo, né? Eu vendo o junco e é só entrar em contato com a gente nos nossos telefones, nota lá quem está interessada, que é o 4696-1591. Tá? Esse é o telefone da minha casa. Sempre tem alguém disposto lá para atender. Se não estiver atendendo agora, é porque está desligado em virtude da live. Se terminar a live, a gente já volta para lá. Certo. E aí, gente, como eu falei com vocês, a gente ia estar falando hoje de algumas plantas para tratar as dores, né? São plantas anti-inflamatórias. E aí, o Paulo ele separou algumas para gente. Uhum, Da muito própria bom, plantação verdade. dele, gente, eu acho isso tão chique de dizer. Eu tava falando Ah, com ele mais cedo que agora que eu moro em casa, eu comecei a plantar, né? E aí eu tenho algumas mudas de algumas plantas medicinais que eu acho bem interessante. Mas tem muitas outras que eu ainda quero ter. E eu acho tão chique, gente. As pessoas assim, da minha plantação. Um dia eu vou dizer isso, seu Paulo. que bom, né? Eu vou falar primeiramente de uma planta chamada tansagem ou plantagem, trançagem, não importa o apelido que a gente vai chamar ela, tá? Ela é uma planta, ela é uma punk, pode usar na forma de salada, de suco, e ela é um poderoso analgésico, anti-inflamatório e antitérmico. Então ela tira dor, desinflama e baixa febre. Pessoal que teve Covid aí, que está enfrentando a causa do Covid, pode estar tomando o chá da tansagem ou o extrato, a tintura da tansagem, que ela limpa o ouvido, limpa as vias respiratórias, pulmão, bexiga, rim, limpa tudo, né? É uma planta assim, em termos de analgésica, antitérmica, anti-inflamatória, fantástica. Ela fez uma limpeza orgânica muito grande na gente. Eu vou apanhar uma folhinha aqui para você poder ver bem de perto. Ó. Consegue ver bem de perto, é bem bonitinha. Ó. Isso que eu ia Ela dizer. Uma é planta essas linda. veinhas, né? É uma folha bonita. Aqui no centro da docerinha, aqui ela cresce uma espiguinha que tem as sementes. Aquela semente a gente pode colocar no óleo que vai usar para fazer tempero de salada, de comida e tal. E ela faz a limpeza do nosso tubo digestivo, desde a língua até o reto. Então, quem tem intestino preso, quem tem cólica, quem tem hemorroida, quem tem gastrite, pode usar a sementinha da tansagem junto com o óleo que vai temperar a sua comida, a sua salada, que ele vai fazer toda essa limpeza do nosso tubo digestivo. E é uma planta que tem no mundo todo. Isso é muito importante. Ela é uma plantago major, né, que é o nome científico dela. Essa planta, ela tem no mundo todo. Qualquer lugar do mundo que o ser humano for, ele vai encontrar a tansagem. Então, ele é um remédio para a humanidade. Gostou? Isso é bacana, assim, porque às vezes tem plantas que são muito regionais, né? E aí a gente Essa encontra em um tansagem, lugar, ela é uma encontra em planta outro. universal. Ela é uma planta universal, ela tem no mundo. Tem uma outra planta também que é bastante conhecida no Nordeste,
Agora colocou o Nordeste para seguir a gente, né? É, Que é a famosa canela de velho. Essa canela de velho, ela repõe a cartilagem dos ossos, ela combate a osteoporose, artrite, artrose, reumatismo. Ah, esse monte de doença que estão criando aí com relação às dores ósseas, né? E a canela de velho, ela é também o jaborandi verdadeiro, né? Que é para fazer tratamento capilar. Então, quem tem problema com queda de cabelo pode estar fazendo chá com a canela de velho e lavando a cabeça, que ele vai ajudar a melhorar a saúde dos cabelos. Como é que surgiu esse nome canela de velho para essa planta? Dizem que alguns turistas daí estavam viajando aí no Nordeste hum, e o cara falou assim que era bom para dor de perna, dor de braço, dor de... Quando o cara falou com a expressão de sotaque dele, é canela de velho, né? Daí esse cara começou a falar canela de velho, daí surgiu o nome canela de velho. Então, ela foi batizada, né? Ela foi batizada por um grupo de norte-americanos que estava... passou o Carnaval da Bahia, não conseguia dançar, né? Aí eles batizaram a canela de velho. E hoje ela é uma planta também de domínio no Brasil inteiro, né? Uma planta brasileira, desde o Rio Grande do Sul até o Amazonas, o Brasil inteiro tem ela, e ela é maravilhosa. Ela dá aqui umas frutinhas, né, chamada de Maria Preta, Maria Pura, e a gente pode comer aquelas frutinhas também, que é sim. muito gostosa. O senhor Quando a gente era sabe, criança, principalmente, o senhor sabe que eu sempre fiquei me perguntando por que canela de velho, ninguém sabia me explicar? foi um grupo de norte-americanos que estavam visitando que acabou é, ligando a palavrinha canela da perna, né? E com as pessoas idosas que tinham dor na canela. Daí ficou canela de velho. Mas foi um apelido carinhoso e que virou um nome aí popular que todo mundo conhece. É, aqui tem muito mesmo. E aí, ó, tem uma pergunta aqui pra gente. Ah, Manda bala. senhor, deixa eu ver aqui. É porque o comentário sobe. A Se Margarete perguntou qual a dose da tansagem. a trançagem. Se for comer salada, é igual alface. Você pode comer quantas folhas você quiser. Tá? Se for fazer o chá com a planta verde ou suco, você usa uma folha dessa para um copo de água. Tá? E se for fazer tentura, você usa num frasco com 1 litro, você coloca 30% com as ervas e completa lá com o álcool de cereal, o, cachaça, vodka, o que você vai usar lá para fazer a sua tentura. Né? Não sei o que é mais fácil aí na Bahia. Mas normalmente pode a gente fazer com qualquer coisa que tenha um princípio alcoólico, porque o álcool é um excelente conservante. Sim. Ele tem uma alquimia, tem um segredo do álcool, né? Quando a alquimia é perfeita e você coloca o álcool nas folhas, ele puxa todo o princípio ativo curativo, líquido, e as folhas puxa todo o poder de combustão. Puxa o poder de combustão. Então isso vira um negócio totalmente de alta combustão, que pega fogo com uma maravilha, e aquelas gotinhas de álcool lá tem o princípio ativo que vai fazer o trampo aí que a gente precisa na nossa saúde. Ó, o senhor sabe que quando eu comecei a estudar a fitoterapia, eu comecei a fazer as tinturas, e aí eu seguia muito o memento fitoterápico da Anvisa. E aí Hum. eles têm as medidas, né? Não sei quantas Tem as gramas medidas, e tem. tal. Mas uma coisa que eu percebi é o seguinte, às vezes a gente pesa a planta para fazer a tintura e o negócio não dá certo. Porque a quantidade de planta que você coloca e o álcool não cobre a planta e fica uma coisa super desproporcional para você fazer essa extração. Às vezes a planta morfa porque ficou fora do álcool. E aí tem alguns que recomendam o pó, né? Vai fazer, É, vai fazer a tintura do pó é outra coisa inviável. porque depois você tem que ter um processo de filtragem muito bem feito, é complicado isso. Mas o importante é que a tintura resolve.
Sim, mas aí Vamos lá? fazendo assim, com essa proporção que o senhor deu, fácil, que aí eu, depois de muito estudo e cursos e tal, aí que eu vim pegar a visão. E outra coisa que eu vou te falar, primeiro assim, ó, mãozinha, tá? A sua mão é só você que tem. E quando você está trabalhando com naturopatia, e você coloca todo o poder do seu amor, do seu carinho, da sua carga genética, da sua carga astral que você trouxe para essa vida, de toda essa situação, então a sua mão vai determinar o poder de cura da planta. É diferente de um grande laboratório, que é tudo extremamente altamente organizado, e que daí a turma toma e não resolve. Um dia eu perguntei para o médico, né? Ele falou assim para mim num programa de rádio. Ele falou assim para mim, mas não tem comprovação científica das ervas. Eu falei, não tem alguma coisa que não tem, realmente. Eu falei para ele assim, o diabinese tem comprovação científica que é bom para o diabetes? Tem. E por que ninguém se curou tomando o diabinese? O metildopa é muito bom para pressão alta. Por que ninguém conseguiu curar a pressão tomando metildopa? Tem umas coisas assim também que não tem para fazer. Existe um poder de decisão que é íntimo de cada pessoa. Eu quero ter uma vida natural e tratar da minha saúde com plantas. Acabou. Entendeu? Não fica naquela briga lá de pode ou não pode. Porque nós temos no Brasil 165 mil espécies e o brasileiro não conhece nem 1%. Não, a gente não conhece nada. Eu digo isso. Entendeu? Não conhece. Só que o americano conhece, o japonês conhece, o alemão conhece, o inglês conhece e nós não conhecemos. Conhece, leva Tem uma tudo, empresa, patenteia, e a gente. tem uma empresa no Japão, uma empresa de Tóquio, que é um laboratório industrial muito grande. Ele tem um mapeamento de todas as plantas que tem na Mata Atlântica do Brasil, no Pantanal, na Amazônia, tudo bonitinho. E o brasileiro não tem. Pois é. Por que nós não temos? Porque nós somos alienados, porque a gente fica brigando por picuinha, sabe? Então tem umas coisas que a gente tem que ser igual aquelas baianas, bem do candomblé lá. É aqui eu que mando e vai ser desse jeito. Não é assim? Tem algumas coisas que é assim. Bom, mas vamos voltar nas ervas. Vamos Outra lá. planta maravilhosa, se eu não falar dela, não fiz palestra, tá? Essa daqui, se eu não falar dela, não fiz palestra. Essa é a cavalinha. A cavalinha, ela é mineralizante, reconstituinte celular. Não, não é do aparelho celular, não, é das células do nosso corpo, tá? Fala, agora tá com problema no celular, põe a cavalinha lá, não vai dar certo. É nas células do nosso corpo. É tratamento de queimadura. Queimadura por sol, água fervendo, fogo, produtos químicos, animais peçonhentos, tem aquelas lagartas que queimam, né? Mandruvá, elefante, a gente queima por aqueles montes de verdão, assim, fica tudo enorme, mar. Essa daqui, ela resolve. A cavalinha, ela é uma planta fantástica. Eu uso ela em pacientes com câncer, né? E facilita muito a recuperação das pessoas. Ela previne, trata, cura, restaura e fortalece. Ela é usada também como agrodefensivo. Tá? Então, você tem uma produção de tomate, batata inglesa e está com praga na batata, aí faz o chá, o suco da cavalinha e aplica nas plantas. Ela combate ácaros, fungos, uma cochonilhas, uma quantidade muito grande de doenças que atacam comidas alimentares, né? E pode ser usada ela como defensivo. Então eu uso a cavalinha também como defensivo. Já descobri aí uma coisa que vai ser super importante para mim. A cavalinha, eu
Aqui fresca, assim, plantada, que você colheu do seu quintal, eu não tenho. A gente Tá? tem ela seca por aqui, mas eu nunca pensaria em usar a cavalinha como agrodefensiva. E minhas plantas têm assim de praga, né? Essa daqui funciona. Você faz o chá da cavalinha, mesmo essa desidratada que você compra, você faz o chá com a cavalinha, na proporção, aí eu vou falar uma proporção importante. Você coloca 100 gramas de cavalinha Hum. para 2 litros de água, ferve durante meia hora, esfria, dissolve em 20 litros de água, você já faz um montão de chá, e daí você aplica nas plantas. Uma maravilha. É um excelente, ele aduba, fortalece, cura, trata, faz tudo na nossa horta. Aí, ó, é o que eu tenho dito. Existe planta para tudo. Para tudo. É, Eu sempre falo isso com relação à nossa saúde, né? Embora tenha muita exatamente. coisa que a gente ainda não conheça, porque quando a gente fala em planta, gente, são tantas, né? Não só aqui no Brasil, mas em outros lugares do mundo tem muitas plantas, muitas ervas. Então a gente não conhece tudo, mas eu tenho Ah, certeza, não, uma das conhecer. eu tenho Eu certeza que conheço. existe planta para tudo. Eu sempre digo isso com relação à nossa saúde. Agora eu vou começar a dizer isso também em relação à saúde das plantas. Para a gente que quer Exatamente. plantar, né? Para a gente que quer plantar, pelo menos aquelas ali que a gente utiliza com mais frequência, a cidreira, a camomila, que são plantas que todo mundo quer ter, né? Por conta do seu efeito terapêutico. Exatamente. Aí a gente tem uma planta que trata as plantas. Hortelã, Que bacana. hortelã também é muito importante, é. A hortelã dá coragem na gente. Sim. Então, a cavalinha você gostou dela, né? Vamos falar de uma outra plantinha aqui. Ah, essa daqui que eu te falei no começo. Olha que planta bonita. Lindo. Deixa eu ver. Vou chegar mais perto. Capturar a imagem. Eu vou brincando assim, porque eu tenho que brincar, senão você fica achando que é muito sério. Bom, essa daqui, ó, consegue ver bem direitinho, Muito bonita. né? Essa planta, ela é a era terrestre. Ela é a soldinha. Ela serve para curar quebradura, fratura de osso. A senhora que é fisioterapeuta pega um monte de gente quebrada, né? Então, quando as pessoas quebram o braço, aí colocam uma tala com duas madeirinhas aqui, bem tipo palito de sorvete, mas maiorzinho, né? Aí coloca aqueles palitos de sorvete aqui e macera essas folhas e coloca junto aqui e passa uma atadura de gás. 10 dias recupera a quebradura. Aqui no Nordeste, a gente utiliza também o mastruz para essa. O mastruz também é bom. é, O mastruz também é fantástico. E a era a E gente depois eu tem vou em todo o falando do Brasil? Ou ela é mais regional? essa era terrestre também, como o nome dela disse, era terrestre. Ela tem em todas as partes do mundo. Ela é uma planta universal também, tá? Você fala assim, eu sou a era terrestre, eu sou universal. Essa daqui, tá? Ela é uma planta muito bonitinha. Não sei se estou dando para todo mundo ver direitinho aí no canal aí no celular. Dá Você está para ver assistindo sim. no computador. Ó, temos algumas Dá perguntas pra... aqui. Então, essa planta aqui também, quando a pessoa tem muita dor, dor de dente. Dor de dente dói, né? De vez em quando ela também tem aquelas dor de dente assim que é terrível. Você já viu gente com dor de dente? Já, Você vai fazer aquelas cirurgias, né? Você faz cirurgia de implante que o cara corta tudo aqui, assim, fica tudo dolorido. Então isso aqui ajuda a cicatrizar os cortes. É um negócio que ia demorar 30 dias para cicatrizar, cicatriza com 3, 4 dias. Cicatriza corte, cicatriza ferida e elimina as dores e ajuda a consertar ossos quebrados. coisa E o sabor dela é maravilhosa. agradável. Ah, isso é Tá? Era importante, terrestre o né? nome dela. Porque tem umas. Gente, não é por nada, não. Amo as ervas, amo as plantas.
Tenho usado muito, estou trabalhando com isso, principalmente voltado para enxaqueca. Mas vou lhe dizer, tem umas que não são Uhum. gostosas, não. Não, tem que ser gostoso. Além de, o remédio tem que ser bom, tem que ser curativo, tem que ser gostoso. Porque tem umas duas aí para enxaqueca mesmo que eu só uso a tintura, não tem condição de tomar chá. Na Bahia tem a galaníspera amarela, ameixa amarela. Dificilmente, mas assim, cacha mais seco, mais plantação. A folha da néspera ou da ameixa amarela, se você pedir em casa de erva, eles conseguem, porque eles ficam procurando, né? Sim, A folha da ameixa, da néspera amarela, ela elimina a enxaqueca de uma vez por todas. vou plantar um aqui. Outra. Hã? Vou plantar um, Néspera. Oi? vou plantar um aqui no meu quintal. Planta, planta que é legal. Eu acredito que ela produza, porque ela precisa de clima quente para produção. Quanto mais quente o clima, melhor. Então, a néspera, ela elimina essas dores, né, de enxaqueca. Uma outra coisa também que é fantástica para ter a enxaqueca, é você colocar a ruda na água, pegar um galinho de arruda, coloca no copo de água à noite, e de manhã cedo de jejum você toma ela 3 dias. Vai eliminando a enxaqueca. Ela tira tudo que está travado na cabeça aqui e melhora a circulação, melhora o fígado, melhora o... Que bom. Temos perguntas aqui. Vamos lá. Mas, tá bom. Ó, tem Pode perguntar. aqui a Maia perguntou, pediu por um xarope para tosse. Xarope para tosse. Guaco, tansagem, agrião, gengibre. Aí você pode usar mel, rapadura, melada, o que você quiser, para dar o saboroso. Ele resolve. Pronto. É uma receitinha de xarope da vovó. É Resolve e as vovó não tinham tanto problema. As vovó nem pegaram Covid. verdade. Legal. Rose, Enfrentaram outras doenças. Mais uma outra planta. Posso falar? ó, deixa eu fazer a pergunta da Rose antes. Ela perguntou quais Pergunta. as ervas que servem para as ites no ombro. Algumas aí já foram faladas, são anti-inflamatórias, né? Mensagem, a baleeira, a guaçatonga, cavalinha, chapéu de couro, sete sangrias, que é aquela que eu mostrei lá que eu falei pra minha mulher que eu ia sustentar ela com aquilo. Ela ficou doida, E lembrou tem, de mim. e tem um aqui que eu acredito que seja cliente do senhor. Marica, acho que é Mari Ah, dela, eu acho. Ela comenta aqui que o chá dela ainda não chegou. deve estar Mora chegando, é que o longe. correio tem demorado um pouquinho, tá? Essas coisas acontecem. O correio está vivendo uma fase muito crítica. 80% dos funcionários do correio ainda estão afastados aí devido da pandemia. E isso daí acaba demorando. Outra coisa, as pessoas pedem pelo PAC porque é um pouquinho mais barato, só que daí é a perder de vista até chegar em casa, né? Demora pra caramba. Sim. Mais uma outra crítica que eu ia falar, a questão do correio, que demora para entregar. É, as pessoas colocam endereço errado. Tem que prestar muita atenção no endereço certinho, o CEP, o nome da rua, o número da casa, o nome do bairro. Deixar com o vizinho, pode deixar com o vizinho, deixa com o vizinho, que pergunta o nome do vizinho e fala para ele. Ó, se eu não tiver aqui, o correio vai entregar para você. O correio dá essas opções de entrega, só que as pessoas não fazem, daí fica com dificuldade. Mas não é alguns lugares só do Brasil que tem esses problemas, não é tudo não. Daqui a pouquinho Eu chega te esses chás. Pode ficar vai tranquila. chegar, você vai ficar bem. Vai É assim chegar. mesmo, fica bravo, fica bravo. Mantenha Vamos calma. lá.
Vamos para a próxima. Essa daqui, ó. Parece a folha da pansagem, lembra? Sim, parece mesmo. Só que essa daqui, ela não é folha grandona. Ela chega a folha com 80 centímetros de tamanho. Gente, Ela é o chapéu de couro. tem Você historinha viu no como, nome? né? Tem. Chapéu de couro, ela trata reumatismo, artrite, artrose, gota. O pessoal do Pernambuco fala gota serena. Aquilo dói. Pensa numa dor que dói. Ela cura gota, ela melhora a esclerose, combate a arteriosclerose, melhora a pressão arterial, melhora as funções cardíacas e dá no brejo. Aí fala brejo, pântano, lago, como é que fala na Bahia? É brejo mesmo. Na minha região fala brejo. Aqui É é que no brejo. sul eles falam banhado. No sul eles falam banhado. Então cada região fala o nome, é do local. Mas o chapéu de couro é uma planta muito conhecida, tá? Os nossos vovôs aí, vovós aí, todo mundo aí, já tomaram muito chá de chapéu de couro. O chapéu de couro, ele cura hemorroida, cura varizes, cura reumatismo, artrite, artrose, reumatrose, tem um monte de escoliose, todas essas coisas. E trata o nosso coração, melhorando a circulação, elimina colesterol, triglicérides, e daí a última coisinha que a mulherada tá querendo ouvir, emagrece. Todo mundo. Dos compostos, dos compostos emagrecedores que existem de cápsula, base de ervas medicinais, normalmente tem o chapéu de couro. Pensa numa Emagrece é o coisa que boa. toda mulher quer ouvir. É, É, o ou chapéu de couro. emagrece, estamos esperando. O que ele vai falar que emagrece, meu Deus do céu, né? Esse aqui emagrece. O chapéu de couro eu já utilizei em alguns tratamentos para hipertensão. Eu acho que ele tem um resultado bem bacana mesmo. Uma outra coisa que elimina a hipertensão assim, em 15 dias de tratamento bem rapidinho é o chá da folha da cana-de-açúcar. Sim, interessante. O chá da folha, o chá da folha da cana-de-açúcar, pega uma folha de cana-de-açúcar, cozinha ela num litro de água e toma durante o dia. Por 20, 25 dias você elimina a famosa pressão alta e hipertensão arterial. Interessante. Eu não sei o que é isso até hoje, porque a minha pressão é 10/6. Que chique, A pessoa fala de pressão alta, não sei o que é isso. Minha pressão é 10%. que chique. Viu, Brasil? A minha não chega assim ser tão baixinha Normal, ou né? não, mas graças a Deus a minha também não é de subir, não. Ela. Mas tem um pessoal que chega com pressão 28/19, né? Daí eu falo, tá morrendo já. Eu vou mostrar aqui a erva baleeira, erva das baleias. Já eu coloquei chá de erva baleeira, a mulher falou, você me chama de gorda. Falei, não, tô tomando erva baleeira para tratar dor da perna. Eu falo assim, é, Imagina. a erva baleeira, desde os primórdios da literatura botânica e Seu ervas Paulo, eu não estou medicinais, ouvindo o senhor. Aí eu queria que o pessoal oi, colocasse aqui nos comentários se está todo mundo ouvindo, ou se o problema é no meu aparelho, eu acho que é o que às seu. vezes ele Eu estou aquece te ouvindo aqui. bem. Eu estou te ouvindo bem. Ah, peraí, deixa a galera colocar Melhorou? aqui se está ouvindo. Coloquem aqui para mim, gente, nos comentários, por favor, se todo mundo consegue ouvir seu Paulo. Sim, Margarete disse que Então, ouve. Quem mais? Me diz se está todo mundo. Maia tá ouvindo. Então eu vou fazer assim, seu Paulo. O senhor fala aí da erva ah, baleeira. Eu vou fechar a minha câmera e vou ver se eu consigo entrar por outro aparelho aqui, tá bom? Porque tá todo mundo te ouvindo, menos legal. eu. Aí eu boto aqui, o áudio tá perfeito, tô ouvindo bem. Vou ter que trocar de celular uma hora Eu dessa. estou te Segue aí ouvindo com a bem. erva baleeira.
Então tá legal. A erva baleeira, segundo os primórdios da literatura plantas medicinais, ela era usada como alimento das baleias, né? Há 60 milhões de anos, as baleias eram como os grandes dinossauros e elas saíam do mar, elas viviam fora do mar, né? À medida que o homem foi aprendendo a caçar e o homem foi para cima dos animais, as baleias foram se adaptando, adequando a tornar-se animais aquáticos, né? A baleia não é um peixe, ela é um mamífero. E a erva baleeira, ela dá em toda a Mata Atlântica. Quando a gente fala Mata Atlântica, é dos dois lados do Oceano Atlântico. Tem a Mata Atlântica do Brasil, da América, e tem a Mata Atlântica da África, da Europa, né, que também é Mata Atlântica. A gente fala que a Mata Atlântica é dos dois lados do nosso querido Oceano Atlântico, que a gente gosta de ir na praia dele. A erva baleeira ela é muito importante no tratamento de artrose, reumatismo, osteoporose, osteoartrite e outras doenças aí que envolvem as questões ósseas, né? Então, quem sofre quebradura, quem tem artrose, quem tem dificuldade de movimento, quem está com desgaste no osso, né? A erva baleeira ela vai vir aí de acordo para cuidar de toda essa saúde aí do pessoal que precisa aprender a usar a erva baleeira, tá? Quando a gente amassa assim as folhinhas dela, ela dá um cheirinho de peixe estragado. Mesmo ela estando verdinha, fresca assim, quando a gente amassa ela, vai dar aquela sensação do cheiro de peixinho estragado. Que já for, quando tem pescadores que jogam alguns peixes que morrem assim, e fica aquele cheiro de peixe muito forte, a erva baleeira lembra esse cheiro. Me parece que alguns estados chamam ela de nigromina. Tá? Ela é usada também no candomblé, ela é usada na Umbanda, ela é usada para fazer banho. Ela tem mil e uma utilidades aí na terapêutica das pessoas, né? Na terapêutica do povão. Importantes medicamentos que repõem cartilagem normalmente são preparados a partir da erva baleeira, tá? Então, você que tem dor na perna, dor no cotovelo, dor na coluna, dor na bacia, dor no braço, você pode e deve usar a erva baleeira. Tratamento natural feito com erva baleeira, vou fazer chá de erva baleeira. Usa 2 a 3 folhas da erva baleeira para um copo de água fervendo por 10 minutos, se for fervida, colocando em infusão por 5 minutos, se for colocar erva seca na infusão. Como é que você pode fazer mais? Suco detox, você pode colocar erva baleeira também, tá? Quando a gente faz suco detox, a erva baleeira pode colocar no meio do suco 1 ou 2 folhas, que vai dar um sabor especial aí no seu suco. Tô aguardando a Giane voltar. A menina foi embora. Tão importante que estava minha palestra com ela. Mas é isso daí, gente. Então, quem tiver oportunidade de conhecer a erva baleeira, quem tiver um quintal que possa ter uma planta da erva baleeira, é muito importante ter essa planta, porque ela fortalece todo o nosso sistema ósseo aí, evitando as doenças do osso, as doenças que machucam, maltratam a coluna, os músculos, os ossos e aliviando as dores. Quem tem dor de dente também pode fazer chá com erva baleeira. Quem tem hemorroida, quem tem varizes, quem tem corrimento vaginal, pode fazer banho de assento com erva baleeira também e ajuda muito a resolver essa situação. Tá? É uma coisa muito legal.
Então, quando eu comecei a trabalhar com as ervas, né, voltando a minha história um pouquinho, Pois, aí a gente ó, eu tô começou. vendo, eu não tô ouvindo ainda, mas eu tô Ah, vendo a Keila aqui falar, a moça tá demorando. Eu tô mesmo, Keila. Sabe o que que acontece? Eu tô em outro tá o seu. aparelho, tentando É, entrar na minha conta pessoal para entrar na live, só que eu não lembro a senha da minha conta pessoal. legal, né? Esse mesmo. Que acontece. E agora? Esse é de usar é, sempre o Insta, né? Profissional. Isso. Eu não tô conseguindo acertar mais a senha aqui. Mas eu acho que meu marido tá chegando aqui para me salvar. Vou entrar pelo dele. Mas segue Tá aí, seu perdido. Paulo, que daqui a pouco eu volto. Não, tudo bem, eu tô falando aqui, tô tagarelando aqui, tô contando um pouco da minha história. Então, quando eu comecei a trabalhar com as ervas medicinais, eu comecei para tratar da minha saúde. Eu falo assim para a turma que até os 28 anos eu passei a minha vida inteira no hospital. Eu era enfermeiro. Só que aí a gente veio, eu tive alguns problemas de saúde e através das plantas medicinais eu me reencontrei. Eu reencontrei o caminho da minha saúde, melhorei a minha saúde, eu cuidei de mim. Quando eu vi que aquele negócio era bom, eu contei com um amigo meu, e aí a gente foi estendendo essa ciranda aí. Hoje eu tenho quase 1 milhão de, de clientes cadastrados que já usaram as nossas ervas medicinais em várias partes do mundo. Tem uma outra planta que está aqui comigo ainda, eu vou estar falando sobre ela, que é a guaçatonga. Guaçatonga, café bravo, caferana, erva de teiu, erva de lagarto, tá? Vacitonga, alguma nome desse é próximo aí da sua região, de onde você está nos prestigiando. A guaçatonga porangaba, tá? Também chamada guaçatonga. Bálsamo da Amazônia também, ela é preparada a partir da guaçatonga. Tem inúmeras plantas, inúmeros nomes populares da guaçatonga, é uma caseária. Essa planta ela é antiofídica. Ela pode ser usada quando você foi mordido por animais, picado por animais ou insetos peçonhentos, né? Você sofreu uma picada de escorpião, cobra, formiga, marimbondo, que mais? Alguns bichos assim que dá alergia, que faz mal para a gente, você pode estar usando aí a, a Guaçatomba. Você Apareceu a viu? Margarida, né? Então tá. Apareci! Gente, você sabe o que acontece? Eu acho que nessa vida de fazer live e, né, e coisas em redes sociais, acho que eu vou ter que trocar o celular. Isso é uma coisa boa. É uma coisa boa. Tá? É uma coisa muito importante. A gente tem que ter um celular adequado, porque o celular ele é a nossa computador, é a nossa agenda, é nosso tudo. Né? A gente faz tudo no celular hoje em dia. No loja virtual, você faz tudo por celular. Então, mas voltando aqui, tá falando da guaçatonga. A Sim. guaçatonga ela é antiofídica. Então, se você for mordida por cobra, escorpião, aranha, formiga, mosquito, todas essas coisas, ela usou a guaçatonga, ela elimina. Por que ela elimina? Ela desbloqueia, ela descongestiona o fígado, baço e a vesícula. Tá? Uma planta fantástica. Cicatrizante de cortes e feridas também. E é aquela pergunta que está todo mundo esperando: emagrece. Sabe quando eu falo emagrece, assim, é sério, porque hoje em dia eu tô gordinho, mas eu era magricelo. Eu era muito magricelo. Eu falei que eu passei metade da minha vida no hospital, trabalhava lá. E, e quando eu comecei a trabalhar com as ervas, faz 31 anos que eu não vou no hospital. Sim, fazer uma visitinha de vez em quando, tomar um café com a turma, né?
E tem lugar mais gostoso para tomar café no hospital, mas de vez em quando a gente vai no hospital e o pessoal fala, não, Paulo, vamos tomar um café. Eu vou tomar um café no hospital. A Cecília está perguntando como é o nome. Guaçatonga, Cecília. Guaçatonga. Guaçatonga, ela é cafeirana, café bravo, erva de lagarto, erva de teiu, vacitonga, porongaba. Tudo isso daí é nome da guaçatonga. É uma planta que tem 1001 nomes, né? Essa daqui, essa sangria, acho que eu vou falar agora, né? Sangria, ainda. Também ela melhora a circulação do sangue. Tem perna muito inchada, é uma doença chamada antiga, essa doença quase não se vê mais. Elefantíase, você conhece? Conheço, conheço sim. Então, a elefantíase, a gente consegue tratar ela com sangria. Reumatismo, artrite, artrose, gota, bico de papagaio, você consegue tratar com sangrias. A Sim, sangria era uma técnica usada, inclusive usa-se até hoje sim. na cultura, para evitar o AVC. Quando a pessoa está tendo um AVC, você pega a agulha e fura aqui do lado da unha do pé da pessoa, do dedão do pé, né? Vou falar a linguagem que todo mundo entende. É. Você dá 2 furos aqui na unha, sangra, a pressão baixa e a pessoa passa pelo AVC sem sequelas. Sabe que Está tudo no no, meio do mato, filho. Tem que saber ó, tudo. é interessante isso, né? Quantas coisas a gente ia evitar se todo mundo soubesse dessas coisas. Agora, essa técnica da sangria, a gente usa também na auriculopuntura. Exato, Quando o exato. paciente está com a pressão muito alta, a gente utiliza Aí, essa quando a pessoa técnica. E aí a gente A consegue pessoa muito resolver. brava também usa assim, né? No dente. Às vezes dá uma sangria também dele. Ó, Menininha, mas é muito interessante essa técnica da sangria, que as pessoas têm medo quando se fala, por que sete sangria? É porque isso daqui, ó, vou só mostrar, ó, isso daqui, só esse pontinho, só essa plantinha aqui, ó, pedacinho com 5 centímetros, num copo de água, ela faz você urinar, eliminar ácido úrico, todas essas impurezas da urina, assim, de maneira fantástica. O instrumento é um excelente diurético, tá? Quem tem urina presa, quem sofreu na problema de próstata, né, que os homens ficam sem conseguir urinar, ela ajuda a urinar, ela limpa toda a urina, limpa o rim, limpa o fígado, limpa a vesícula, deixa a pessoa maravilhosa. E essa erva aqui foi a planta que salvou a minha vida lá em 1985. ai, conta essa história aí pra gente. Então, eu estava indo trabalhar, de repente eu fui descer do ônibus, deu mau jeito, eu caí do ônibus. E eu fui socorrido, logicamente, trabalhava dentro do centro de saúde, era o que havia de melhor para mim, mas aquilo começou a inchar, inflamar e foi uma semana estava atrofiada minhas pernas. E daí a gente foi fazendo um monte de tratamento, né? E procurava tudo que era possível naquela época, que hoje em dia a gente reclama do sistema de saúde, mas o sistema de saúde já é muito bom, tá? Em 1985 a coisa era bem mais feia. E com todo o conhecimento que eu tinha, conheci os excelentes profissionais da região, tá? E o pessoal não estava conseguindo resolver o problema da minha perna. Aí até que eu fui conversar com uma senhorinha, ela falou assim para mim, tá mais chato de sete sangria, pô. Eu falei, a sete sangria eu acho meio bobo. Aí eu comecei a tomar chá da sete sangria. Com 15 dias, eu estava voltando a caminhar. Com Ai, 45 dias, eu estava conseguindo fazer 2 quilômetros a pé. Né? Com mais um pouquinho já consegui ir pro forró, né? Que é importante. Eu era fã do forró. Eu adoro dançar. E sem dançar, como é que eu fazia? Só que daí eu comecei a estudar as ervas por causa das sete sangrias. Aí eu estudei a sete sangria, daí eu conheci o chapéu de couro, depois eu conheci logo em seguida o cipó cruz, depois eu conheci uma chamada palma de Santa Rita, e sucessivamente assim eu fui conhecendo as ervas. Até um dia eu falei, mas se isso daqui resolve o negócio, que o médico falou para mim que não tinha jeito, o que, que eu estou fazendo aqui no centro de saúde? Dando veneno para as pessoas?
eu me questionei, aquilo doeu demais em mim. Eu falei, gente, eu dei tanto metidopa pro homem e ele teve um infarto e morreu. Não, não valeu a pena, não foi uma coisa legal. Aí eu parei, falei, não vou dar mais, não vou mais trabalhar aqui. E daí nessa situação, eu saí da unidade de saúde, fui para a secretaria, falei, não vou mais trabalhar lá, vou trabalhar com ervas. Aí o pessoal falou assim, o Paulo ficou louco. O Paulo ficou louco. A minha cidade inteira falou, o Paulo ficou doido. Ele resolveu que vai trabalhar com erva, erva é proibido. Ah, tá bom, eu Imagina. vou tentar alguma coisa. Eu vou descobrir o caminho por que é proibido. Daí a gente começou uma luta, né? Foi um enfrentamento mesmo. Eu consegui ser expulso de todas as igrejas que existiam. Pensa num cara que todas as igrejas. Porque era aquela perseguição, né? Ah, você vai mexer com erva, você vai mexer com espiritualidade, você vai mexer com isso aqui. É. Eu consegui ser expulso de todas as igrejas. Isso, Aí o é. pessoal vem, você tem que aceitar Jesus, mas os líderes deles aqui não gostam de conversar comigo. Fica difícil, né? É... Ah, essa Aí eu pergunta é falei, pô, interessante. Mas termina aí aí. eu li um trecho do Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi falou assim, o homem não, ele acredita no Deus que ele não vê e desacredita da natureza que ele vê. Só que mal sabe ele que o Deus que ele não vê está na natureza que ele vê. Então, se você quiser dar uma sintonia perfeita de Deus e da natureza, as ervas medicinais estão aqui para isso. Daí eu fui estudando. Aí eu fui estudar budismo. Fui conhecer o budismo. Também lá não deu certo, mandaram embora de lá. Aí eu fui para a Igreja Universal, mandaram embora de lá. Aí eu fui para a Igreja Católica, mandaram embora de lá. Aí eu fui para o Centro Espírita, o cara falou, você não tem nada para fazer aqui. Daí eu fiquei sem religião. Ô, seu Paulo, tá Hoje, difícil para o senhor. hoje, 30 e tantos anos depois, quase 40 anos depois, eu consigo trabalhar com todas as religiões, inúmeras lideranças, todas as igrejas, que eu consigo atender a necessidade do clamor que eles trazem muitas vezes na alma. Porque quando você começa a estudar as filosofias religiosas, em todas elas está lá citando o poder das plantas medicinais. Que A Bíblia fala das inclusive, ervas medicinais, o Alcorão fala das ervas medicinais, a escritura budista fala das ervas medicinais, o livro do Maomé fala das ervas medicinais, Umbanda Candomblé, então daí já é tudo na natureza. E aí eu descobri que eu era muito grande para ficar numa pequena igreja. e sabe o que acontece? O senhor falou uma coisa interessante. As plantas medicinais, independente, né, do que as pessoas acreditam, elas foram criadas por aquilo que a pessoa acredita, né? Exatamente. Então, se as plantas foram criadas por Deus, por que não utilizá-las? E por que não acreditar nelas? Eu Então, uso, uma vez, eu uso uma hashtag sempre nas minhas publicações, que é a farmácia de Deus. exatamente, uma vez eu estava atendendo, né? Eu atendo o pessoal que vem aqui fazer terapia. E chegou um pastor de uma dessas igrejas, adivinha como que chama? Neopentecostal. Pastor Pedro, hoje ele é meu amigo, a gente estuda bem. Mas ele chegou aqui exorcizando o capeta, sabe? Mandaram ele falar comigo, eu falo o nome dele porque eu tenho autorização para falar o nome dele, né? Foi uma história engraçada. Ele chegou, ele estava com problema com a polícia ambiental, ele tinha levado uma multa no sítio dele, porque ele tinha cortado, aprenado um terreno, e a polícia foi lá e autuou ele. Isso já lá nos anos 2000, 27 anos, 20, mais de 20 anos atrás. Aí a pessoa falou assim, fala com o Paulo.
Fala com o Paulo Pereira lá que ele ajuda você a fazer o recurso, né? Para tentar reverter essa situação. E aí ele chegou na minha casa, eu tava com um grupo de pessoas me esperando para ser atendido. Estava atendendo o pessoal. Quando ele me viu, que ele viu que eu pegava as ervinhas que eu misturava, ele começou a rezar um monte de salmo lá e exorcizar o capeta lá. Aí eu fui muito generoso, fui lá embaixo do braço dele, peguei a Bíblia dele. Eu falei, São Pedro, é o seguinte, foi lá no livro do profeta Ezequiel, achei o trechinho do livro do profeta Ezequiel que diz assim, à margem dos rios nascerá plantas de todas as espécies e suas folhas serão remédio e curarão as nações. Aí eu falei para ele assim, o meu trabalho, senhor pastor, está de acordo com essa sua Bíblia, com essa Bíblia que o senhor carrega no seu braço. Mais um trechinho na frente. Os pantanais e os lodaçais deverão ficar como estão, para que se preserve as vidas mais simples ou menos importantes, tipo o sapo, a rã, minhoca, o brejo, né, o lodo, se fique lá, porque Deus assim os criou justamente para a proteção da própria água. E para que se preserve, para que tenha água o tempo todo. Eu vou ler para a cara do pastor e falei assim, logo, eu vou continuar fazendo o meu trabalho, porque eu estou fazendo o meu trabalho de acordo com a sua Bíblia, e eu não vou poder te ajudar a fazer o recurso ambiental, porque o senhor, sendo conhecedor da palavra, o senhor desrespeitou a legislação humana, que disse que não era para mexer, e desobedeceu a palavra. Então o senhor cometeu um crime diante dos homens e um pecado diante de Deus. Eu não posso te ajudar. Eu não ajudei o homem. Foi a única vez na minha vida que eu dei uma negativa para alguém que veio me pedir ajuda. Merecida. E depois ele ficou meu amigo. Hoje a gente se dá bem. De vez em quando ele veio me visitar, a gente bate papo, conversa. Eu falo assim para ele: olhe para tudo isso que você está vendo, tá? Na natureza, na corrupção, nas dores, nas angústias. Olha para tudo isso como um garimpeiro que está lá procurando fagulhas de ouro. A gente tem que deixar o olhar de urubu, que só vê maldade, coisa ruim e fedorenta na sociedade. Tá? Isso é uma coisa que eu guardo muito comigo. Mas eu não falei ainda da Verdana, né? A gente se empolgou aqui dos outros assuntos. Gigantesca. Essa daqui é a Bardana. Os japoneses chamam ela de gobo. Normalmente, a raiz dela é um alimentar de sabor agradável, usada para tratamento do aparelho digestivo. Quem tem doença digestiva pode comer um gobo, que é a raiz da bardana. Quando você sofre uma pancada na cabeça e faz aquele calor, faz um galo aqui na cabeça, né? O pessoal fala assim, bati e fez um galo na minha cabeça. Calor. Fez um nódulo, fez um pelote, ficou aquele sangue preto pesado aqui, e você come a raiz da bardana, 15 dias, ele faz a profilaxia, ó, chique. Ele faz a limpeza aqui, tá? Ele faz a limpeza, bota aquele sangue para circular e não fica nem marquinho. Muito o sangue coagulado, ele faz circular. Então, quem tem varizes, né? Quem tem varizes tem coágulo de sangue muito denso. Pode comer a bardana. Quem levou pancada na cabeça com tumor, pode comer a bardana. Ela desmancha furúnculo. Você sabe o que é furúnculo? Sei. Furúnculo é um pequeno tumor exposto aí, que antigamente a turma apertava assim, tirava ele fora, só que hoje em dia tem problema meio de cirurgia, e muitas vezes é uma cirurgia assim meio complicada. Mas tudo bem. Mas a furunculose pode ser tratada com a bardana. O chá da folha da bardana, ele é digestivo, normaliza a glicose, tá?
baixando os índices de diabetes, colesterol e triglicérides, melhora a circulação do sangue, melhora a saúde dos nossos pelos. Tá? Eu estou indo além do cabelo. Tá? Tem o cabelo, tem barba, tem os pelos, da axila e outros pelos que a gente tem. Ele melhora a saúde dos nossos pelos, deixando-os bonitos e sedosos. Né? Então, é maravilhoso. Essa é uma pessoa peluda e bonita e sedosa. Tá? Aí já pega a frasezinha de um shampoo conhecido. Então, exatamente. A bardana ela é maravilhosa. Ela também é uma planta da Mata Atlântica, né? E tem no Brasil todo. Tá bom? As plantas que eu tinha reservado para a gente conversar foram essas. Porque eu falei, não adianta eu trazer 1000 plantas aqui que você não vai deixar ficar falando. Se a gente for falar de todas, a gente não acaba nunca. Olha, a Liliane está perguntando se tem cápsula. Sim. Ficou interessante. Sim. Pode ser preparada. Por que não? Pode ser preparada em cápsula. Na verdade, todas as ervas podem ser preparadas em cápsula. Sim. O ato de encapsular uma erva é para facilitar a digestão dela, né? Você ingerir ela. Tá? Tem uma outra coisa fantástica, que é maravilhosa, que hoje a gente está falando, inclusive, para o pessoal que está enfrentando aí Covid, que é o gengibre. Sim. Tá? Gengibre, uma raspinha de gengibre na sopa, na comida, alguma coisa, ela vai melhorar toda a nossa via respiratória. São algumas dicas rápidas, né? Uma outra coisa, o agrião. O agrião também é um alimento de primeira grandeza para o trato das nossas vias respiratórias, biliares e renais. Sabe tá? que... Quando você trata das vias respiratórias, você trata do rim, do fígado, do baço da vesícula, você eliminou 90% das doenças. É isso que a gente apanha, né? Sim. O manjericão não, que loucura. O gengibre é meu queridinho. Eu também. É porque é fácil, né? É fácil de achar, todo lugar você acha. Eu até plantei meu gengibre está nascendo, gente. Estou super empolgada. Plantei o gengibre. Plantei, ele é um anti-inflamatório muito bacana, né? Pra gente utilizar aí. Ele é um alimento quente, vamos falar assim, né? Aquele alimento que queima caloria. A galera que quer saber se emagrece. É alguma coisa que queima caloria. Você coloca o gengibre na pizza, resolveu o problema. Pra galera que quer... a pergunta de sempre de toda mulher, emagrece? Emagrece. Eu falo do emagrece porque acontece, a gente quer algo que faça um milagre. As pessoas querem emagrecer sem sofrimento. As pessoas querem emagrecer sem fazer exercício. As pessoas querem emagrecer comendo lasanha, umas coisas gostosas. Puxada de bode, né? Não pode falar puxada de bode. Mas daquele pesado que acarajé, sarapatel e quer emagrecer, né? Daí você fala assim, mas eu tenho um amigo meu que é tão ruim, ele come de tudo isso, ele emagreceu. Normalmente ele tem uma disfunção de tireoide. Sim. Tem uma outra planta que eu não falei aqui, que ela é usada para tratamento da tireoide. Dá 30 segundos que eu vou pegar aqui do lado da minha porta e vou mostrar ela, tá? Eu acho que é importante estar falando dela também. Certo, tudo bem. Enquanto isso, deixa eu responder algumas perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Acho que Liliane foi a última. Liliane, como que você adquire? Você pode procurar nas casas de produtos naturais aí da sua cidade, mas você pode também ir lá no perfil do seu Paulo, que ele envia ervas aí para todo o Brasil, tá bom? Tem cápsula para hipertensão? Tem sim, Margarete. Tem várias plantas para hipertensão, algumas a gente já falou aqui, seu Paulo falou aqui, e elas podem ser
em cápsulas também, em vez de você usar o chá. Muito bem. Mostra aí pra Então, gente. eu falei daquelas pessoas que comem a pizza e não engorda, né? Normalmente nós temos disfunção de tireoide. Essa planta aqui, ó, Titonia diversifolia, tá? Chamam-na de quitônia, margaridão, margarida do gosto da África, uma margarida do Mediterrâneo, é, mão de Deus, bênção do céu. Pensa numa coisa amarga e multiplica. Ai, Senhor. Essa aqui é uma das plantas mais amargas que eu conheço. Tá? Ela é uma das plantas mais amargas que eu conheço. O floral, a partir dessa folha, né, dessa flor, ele ajuda no tratamento de pessoas tóxico-dependentes. Tá? Que usa maconha, cocaína, crack, alguma outra droga que queira desistir do uso, né, ou queira abandonar, pode usar o floral da folha da mão de Deus aí, da quitônia, né? O chá da folha, ele tem um poder digestivo assim maravilhoso. Você imagina você comer uma buchada de bode, um sarapatel, beber cachaça, fazer tudo isso durante a noite de uma festa e amanhecer outro dia com ser tomado na sopinha bem leve, né? Maravilhoso. Se você tomar um chazinho desse daqui. Ajuda também na enxaqueca. Eu lembrei que você tem uma preocupação danada com a enxaqueca, né? Isso aqui também elimina a enxaqueca. Por que ele elimina a enxaqueca? Ele regula a hipófise e a pineal. Então, ele regulando a função das glândulas do nosso organismo, ele dá um equilíbrio assim, maravilhoso na restauração da saúde. E uma das principais plantas que emagrece. Agora, eu vou contar um segredo para você. Eu nunca falei isso na mídia. Conta aí. Isso daqui, ele negativa o HIV. Tá? Os países africanos enfrentaram a pandemia de HIV dos anos 80 com isso daqui. E tem estudos na Alemanha de preparações de coquetéis aí, à base da Titonia diversifolia, para o enfrentamento do HIV. A gente não tem falado muito do HIV, não tem tanto tempo, falo dele, porque está esquecido, mas o HIV é uma doença que ainda se alastra a passos largos aí na sociedade e que as pessoas não têm mais aquela preocupação que a gente tinha nos anos 80. Quando surgiu a HIV-C, eu acho que você é bem mais criança que eu, né? Você tem mais criança que você. Quantos você tem? Eu tenho 36. 37. Quando você nasceu, eu já estava trabalhando. Então, a gente é mais ou menos por aí. Nos anos 80, quando surgiu o HIV, e ele foi considerado uma doença quase pandêmica, e as pessoas morriam de medo. As pessoas tinham medo de tocar na outra pessoa, as pessoas tinham medo de beijar. Era aquela, nossa, usar o banheiro de quem tem HIV, você vai pegar HIV. Sabe? Se você vê todo esse pandareco, esse monte de loucura que se fala a respeito do Covid-19 hoje, foi falado da HIV. Eu trabalhava no centro de saúde e tinha gente que não sentava perto do outro, assim, de medo que vai que a outra pessoa pega HIV. Existe uma multidão de pessoas que não se casou nos anos 80, nos anos 90, de medo do HIV. Hoje, uma vez alguém falou sobre castração química. O HIV foi uma castração química. Tem um monte de gente que deixou de ser feliz por medo do HIV. E isso daqui, ó, tem ajudado muita gente no mundo afora a enfrentar, a negativar o vírus, o HIV do sangue. Ó, Dê a martelada oficial do tipo. Vou contar uma coisa aqui para o senhor, surpreendente, que foi para mim agora. Tem alguns meses, acho que uns 2 meses mais ou menos, que todo lugar que eu passo eu vejo essa planta. No meu caminho para casa, né? Eu passo e vi essa planta em vários lugares. Aí eu disse assim ao meu marido, eu vou pegar uma muda daquela planta. Aí ele fez assim, serve para quê? Eu disse, ainda não sei.
Mas eu Era planto, essa. eu planto primeiro, depois eu descubro. Eu vou Lógico, procurar lá. lógico. É, eu digo, eu vou, A intuição da gente vai alertando. ah, esse depois eu coloco lá no aplicativo que reconhece as plantas, vejo qual é o nome científico dela e vou procurar os estudos aí, porque deve servir para alguma coisa. Se não servir para nada, pelo menos é bonito. Valeu Só a que, beleza da flor. é, Mas normalmente só que os lugares assim que eu achava era sempre meio na beira da estrada, o lugar mais deserto, era difícil de eu parar com o carro para tirar. E aí ele falou assim: você não vai ficar parando em beira de estrada, em lugar deserto, para arrancar muda de flor. Eu disse, não, mas eu vou achar ela em algum lugar que deu para eu parar. E aí tem mais ou menos uns 15 dias que eu fui atender um paciente e na volta eu resolvi pegar um caminho diferente. Passei, olha ela lá, em uma rua bem movimentada, de frente ao mercadinho. Eu disse, é agora. Parei o carro, desci, ranquei, trouxe, tá ali. Vou pegar ela para o senhor ver. Tirei umas sementes, consegui tirar e coloquei um pedacinho dela para enraizar. Tá ali, já enraizou. Vou plantar ela daqui uns dias e pronto. Aí, tava precisando. resolveu o problema. É assim mesmo. É isso mesmo. Trabalhar com as ervas medicinais é muito mais do que um trabalho, uma missão, uma profissão. Eu acho que trabalhar com as ervas medicinais é uma questão de amor pela humanidade, é uma questão de amor pela pesquisa, entendeu? Para se chegar numa pesquisa científica, eu sempre falo isso no programa de rádio, né? Eu falo assim, para a gente chegar numa pesquisa científica, tem que pegar todo o conhecimento empírico que as pessoas trazem, tem que eliminar os preconceitos da nossa cabeça, tem que eliminar o medo. Vai lá na Mãe de Santo ver o que ela fala, vai lá no benzedor, na rezadeira, vai procurar as pessoas que estão próximas da natureza. Elas têm um conhecimento maravilhoso e que a gente tem que ir lá com o olhar de uma criança pequena e com desejo de carinho. Aí a gente vai lá e vai aprendendo, tá? Depois a gente vai expandindo esse nosso conhecimento, até que um dia a gente fica na história da humanidade dizendo assim, aquele homem fez coisas maravilhosas pela saúde das pessoas, usando as plantas medicinais, usando a força da natureza. Eu conto uma historinha em algumas palestras que eu falo que é uma historinha que a minha mãe contava pra gente. A minha mãe ela gostava de contar história. E a historinha que eu conto era assim, que tinha um rei, ou um magnata, uma pessoa poderosa, que tinha muito dinheiro, e um dia o filho dele sofreu uma depressão. Ele não sabia que era depressão, mas o rapaz foi acometido de uma tristeza gigantesca e que procurou os melhores médicos, os melhores doutores, os melhores sacerdotes para que pudessem cuidar do filho dele e, sem sucesso, cada dia que passava o rapaz estava mais atrofiado, trancado no seu quarto, esperando a morte chegar. Numa dessas tardes assim de desespero, o rei estava passeando no jardim e de repente passou uma pessoa. Minha mãe falava assim, uma pessoa cigana, né? Minha mãe era da Palestina, ela era um assim, especial. Ela falou, passou uma cigana e a cigana falou assim: nada, filha, eu cuido desse menino, ele fica bonzinho. Ele fica bom rapidinho. Ele está precisando viver a vida dele, que vocês não estão deixando. Aí o rei falou assim: mas se você não conseguir cuidar do meu filho, eu vou matar você, vou degolar você. Ela falou assim: não tem problema. Antes de você me matar, eu vou cuidar do seu filho. E daí ela pegou aquele moço, um dia de manhã, bem de madrugada, a madrugada é fria, né? Bahia não faz frio, mas onde eu moro aqui tá 3 graus, né? Que é bem frio. Nem Aí imagino. levou o menino para conhecer a neve, conhecer a geada, conhecer o frio. Passado um tempo, levou ele para conhecer o calor do verão, a praia, a alegria, um monte de coisa boa. Passou um tempo, levou ele para conhecer a noite. Passou um tempo, levou ele para conhecer o sol. Levou ele para conhecer a natureza. Levou ele para conhecer o banho de cachoeira. E nessas buscas de conhecimento, o rapaz foi, até que soltou a gargalhada e começou a descobrir a felicidade que existia e que a felicidade que ele buscava estava dentro dele. Então,
Todo o poder de cura que nós buscamos na ciência, na religião, na natureza, está dentro de nós. Tá? Todo o poder de cura é nosso. Todo o poder de prosperidade é nosso. Todo o poder de amor que tem que passar para as pessoas também é da gente. Então, o dia que você descobrir que você consegue amar você mesmo, você consegue olhar para o espelho e falar assim, aqui está uma pessoa que é capaz de me fazer feliz, você cura. Você cura a natureza e você cura as pessoas. Tá? Isso são coisas simples, não depende de fé, não depende de magia, não depende, é apenas um olhar amoroso para tudo aquilo que a gente encontra aí, como você falou, diante do mercadinho, na beira da rua, lá no lugar, você vai lá e estava lá, a plantinha esperando por você. E se você não tivesse esse olhar de amor e de busca, você ia encontrar? Não ia. Não ia. E hoje eu já posso te dizer, depois dessa live, você a 100 por hora numa estrada vai conseguir perceber um pé de transagem na beira do asfalto. Ou uma canela de verde. Porque a sua intuição vai abrir, vai expandir e você vai começar a sintonizar uma energia amorosa com a natureza. Tá? Eu acho que muito mais que ganhar dinheiro, o pessoal às vezes pergunta para mim se ganhamos dinheiro. Não sei, não ganhei. Muito mais que ganhar dinheiro, muito mais que a realização profissional das pessoas, a realização é amor, é vida. É você ver a pessoa, olhar para a vida e enxergar ela de novo. Eu recebo pessoas inúmeras aqui chorando. Um dia um homem chegou e falou assim, eu tenho uma dor tão grande comigo, que quando eu tinha 4 anos de idade morreu meu irmão, e eu estou com 90 anos e não esqueço dele. Olha que dor que ele carregava. E daí doeu a coluna, ficou aleijado, foi na cadeira de roda, foi não sei para onde, perdeu a audição, perdeu a visão. Aí você começa a trabalhar com essa pessoa, de repente ela começa a recuperar um pouquinho da visão, melhorar a audição, começa a ter vontade de andar, de caminhar, e recupera a saúde. E fala assim, nossa, como que o senhor fez eu recuperar a minha saúde? Não, eu simplesmente fiz para você olhar para o seu irmão, que já morreu há 90 anos, agradecer até porque ele existiu na sua existência, mas que você tem que caminhar a sua vida com a sua força, com a sua coragem, com a sua alma e com o seu coração. Linda, linda reflexão pra gente. Tá? Eu acho E é isso. que É cuidar do outro, né? Cuidar do outro. E é o cuidado, é o zelo. quando eu comecei, quando eu decidi fazer a pós em fitoterapia e comecei a estudar, claro que a gente, né, sempre busca um conhecimento científico, até porque Lógico. eu não tenho, e eu também não tenho tantas pessoas assim, que entendam tanto de plantas, né, próximas a mim. Apesar de que depois que você começa, você vai conhecendo, né? Parece que as pessoas surgem. As pessoas surgem. Mas uma coisa que eu sempre tive em mente, desde quando eu comecei a estudar a fitoterapia e a trabalhar com isso, que foi uma coisa assim também que não foi assim, vou ganhar dinheiro com a fitoterapia, vou fazer consulta. Não, não foi. Eu comecei a estudar por conta da minha enxaqueca, como eu falei para o senhor. E eu comecei... E eu comecei a ver plantas e a conhecer plantas que tratam também tantas outras coisas. E aí eu sempre me lembrava de alguém. Ou tem aquela amiga que tem isso, essa planta pode ajudar ela. Aí eu ligava, mandava uma mensagem, entrou uma ligação aqui. E aí eu ligava, mandava uma mensagem, pô, bora tentar tratar isso aí com uma forma natural, com a planta. E aí todo mundo sempre topava, né? Sempre topava. E eu comecei a fazer tratamento para diversos problemas de saúde, inclusive para enxaqueca, que eu conheço um monte de gente com enxaqueca. E eu comecei a fazer esses tratamentos
com os meus amigos, com os meus familiares, que foram indicando para outras pessoas conforme iam tendo resultados. E aí, ó, essa semana eu estava falando com uma amiga minha e ela fez assim: quanto que você cobra para fazer meu acompanhamento? Aí eu fiz, não sei, não sei. Então, Porque não é o foco, né? Não comecei a estudar fitoterapia pensando assim, vai até a ver essa necessidade, lógico, a vida nossa é cara, sim, né? A nossa mas, vida urbana, principalmente, é caríssima. Então, mas logicamente que quando. tem essa necessidade. É, Mas mas não aí é esse quando. daí o principal objetivo. Sim, o objetivo é sempre cuidar do outro. É melhorar, né? Exato. A saúde e a vida, tanto a nossa quanto a das pessoas. E aí, gente, deixa eu falar para vocês, tem um monte de perguntinhas aqui que não vai dar tempo a gente responder, porque eu tenho um compromisso agora, 7h30. Mas vamos ver aqui o que que a gente consegue responder. Eu vou olhar no outro celular aqui, viu, gente? Deixa eu ver aqui. Tem um monte de coisa aqui, um monte de perguntinha aqui, interessante. Alguém pediu para falar da erva botão. Foi a Babi, mas Babi a gente vai deixar esse tópico para outra, que sai rende. Vamos programar uma outra live, né? Hoje já foi, Isso rende. programa outro dia para falar sobre isso. É. A Liliane perguntou sobre como adquirir as ervas, eu já falei com ela, cápsula para hipertensão também. A Kailan perguntou se a gente falou do açafrão. Não, a gente não Essa falou. Mas deu fala aí. tempo. Não deu tempo. Alguém aqui pergunta alguma coisa boa para quem está se recuperando da Covid, foi entubado? Gengibre. Falei do gengibre, justamente para Covid. O Covid usa o gengibre. O açafrão também ajuda bastante, tá? O Eu açafrão usei, também ajuda eu, bastante. eu usei também o picão, Uhum. Bidenalba, né? Alguma coisa assim. O picão eu usei muito quando eu tive Covid, eu e meu marido, e usei É, no pós-Covid também. isso é bom, importante. A Babi aqui falando que plantou açafrão e lírio, muito bem. Que O bom. Jai, muito bom, obrigado, Jai. Quero algo para hipotiroidismo. Ah, que tônica, problema de último que eu falei, que é mão de Deus. Essa regula a tireoide, tanto no hipo quanto no hiper. E aí, Liliane, essa daí mesmo que seu Paulo mostrou já serve para ajudar a parar o cigarro, que ela perguntou aqui, ó. Ah, com certeza, também. Já ajuda a parar. Para a luta contra o câncer. Gente, olha, seu Eu Paulo, voltou na isso, linha. ó, isso é um Posso outro. falar? Ó, deixa eu só falar uma coisa para o senhor. O câncer é um tópico que, para mim, foi, eu acho que eu diria assustador, quando eu comecei a estudar as ervas e eu descobri que tem tanta coisa que Que serve para ajuda, tratar, que ajuda a tratar o câncer. E a gente verdade. não sabe, a gente não conhece, não tem divulgação. Então, conta aí para o pessoal Verdade. enquanto eu leio aqui as outras perguntas. Vamos dar programando um tempo para a gente conversar sobre isso. Ela quer saber plantas que podem ajudar no tratamento do câncer. Então, tem panaceia, cavalinha, ora pronobis, guaçatonga, samba caetá é uma planta do Nordeste muito conhecida. Estou falando plantas fáceis de encontrar. Depois tem a veloz, tem umas outras plantas que são leitosas, que são mais difíceis até de estar manipulando ela. Então, eu prefiro usar as plantas mais fáceis, tá? Mandioca macaxeira, vocês falam macaxeira. Comer um pedaço de macaxeira, por exemplo, se você comer 100 gramas de macaxeira por semana, você não vai ter câncer. Ela previne. Não sabia disso, né? Não. Macaxeira, inhame, cará, açafrão, curcuma, tudo isso daí ajuda.
tá? E a gente olhar para a vida. Eu tratei de muita gente com câncer, trato de muita gente com câncer. Eu falo para as pessoas assim, olhe para a vida. Porque o câncer ele surge quando a gente perde o encanto pela vida. E a gente começa a olhar para a morte. Aí ele vem e detona a gente, quando acabou, morre, resolveu o problema. Não é assim. Entendeu? A gente sabe que não é assim que funciona. A gente tem que olhar para a vida. A gente tem que olhar para as crianças que estão crescendo. Um dia o padre da minha cidade veio conversar comigo, eu estava meio preocupado, o padre amigo meu. Ele falou assim, nossa, seu Paulo, está morrendo tanta gente. Eu olhei para a cara dele assim, quantas morreram na sua paróquia? Ele falou 30. Eu falei, quantas crianças se batizou? 70. Eu falei, então nós estamos ganhando. Olha para a vida. Olha para a vida. Porque se eu não tivesse olhado para a vida, moça, eu não estava fazendo live com você. Se você não tivesse olhado para a vida, você não ia me conhecer. Olha para a vida. A serenidade da nossa vida. Olha quanto é bonito. O sol nasce todas as manhãs. Às vezes mais frio, às vezes mais calor, às vezes a praia está cheia de gente, às vezes é para deserto, mas a natureza está lá. No dia que a gente aprender a olhar para a vida, a gente consegue produzir saúde. No nosso próprio, o maior, como chama, o maior criador de anticorpos, né? É a gente olhar para a vida. Excelentes palavras. E com essa reflexão linda, nós encerramos a live, que eu tenho um compromisso agora, já estou atrasadinha. Okay. Seu Paulo, mais uma vez, foi um prazer imenso conhecer o senhor. Ah, tem outra pergunta aqui importante, ó. Não lembro quem foi que fez, mas perguntou quando que vai ter curso do senhor. Quando que o senhor vai abrir um... Então, nós temos um curso na plataforma da Hotmart, tá? Temos um curso na plataforma da Hotmart, é chamado Transforme Seu Jardim numa Farmácia de Ervas Medicinais. É um curso bem básico, é aquele curso que vai ensinar você a plantar a mudinha, colher a semente, produzir o remedinho básico e cuidar da sua saúde e das pessoas que você ama. É meu WhatsApp, né? Consegue por aí? Acho que não, né? Não dá. Peraí, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nos comentários. Fala aí. Coloca no comentário meu WhatsApp aí, que é o 97380-9760, DDD 11. Aí eu passo o link para a pessoa estar fazendo a inscrição no curso. O curso é um curso barato, eficiente, que você pode usar ele para o seu cachorrinho, para o seu gatinho, para o seu pet, para o seu vizinho, para o seu amigo e para quem você quiser usar. Até para cuidar das suas plantas. Isso. É isso aí, gente. Mais uma vez, isso aí. muitíssimo obrigada por aceitar esse convite, por dedicar aí um pouco do seu tempo para falar para a gente sobre esse universo no qual o senhor já está há 32 anos ou um pouquinho mais, não é? Tem muito Exatamente. conhecimento para a gente. É uma coisa que eu nunca perdi de foco desde quando eu comecei a estudar as plantas é que a gente precisa dar ouvidos ao conhecimento popular. Porque ninguém tropeça em um mato e diz, oh, que plantinha interessante, vamos estudá-la. Não é assim que acontece. É aquela planta que já é usada há muito tempo por uma determinada comunidade, que é uma planta que já é normal de ser usada pelo conhecimento popular, e aí se faz o estudo para comprovar e se descobre mais coisas, né? Mas o conhecimento popular, ele precede os estudos científicos. Exatamente. Que bom. Eu te agradeço, tá? Fico à disposição. E a gente vai conversando, trocando ideia, informação. No dia que você vier para São Paulo, você vem fazer uma visita. Você. Gratidão. Muitíssimo obrigada. Gratidão. Obrigada a todo mundo que esteve com a gente durante essa live. Quem chegou agora no finalzinho, não conseguiu pegar a live toda, vai ficar gravada lá na minha página, no meu IG, e eu vou ver se eu consigo mandar para você também, seu Paulo. Viu? Legal. Tchau, gravado. Compartilha. Gente, tá legal. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Valeu.